Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos aí às portas do Natal do Senhor. Meus amados, minhas amadas do Senhor, são dois momentos importantes agora no Natal. Muitas pessoas ficam apenas com a lembrança do Natal, do nascimento de Jesus, que foi um fato histórico, é um fato histórico. Jesus nasceu em Belém, na cidade santa de Belém, para se cumprir uma antiga profecia que está em Isaías, no capítulo 7, Isaías capítulo 7, no versículo 9. Isaías capítulo 7, no versículo 14, perdão, 14, não 9. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. Então, em Isaías 7,14, havia uma profecia. Tem uma profecia a respeito da vinda do Messias, né? Então, essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu. A Bíblia nos fala na carta aos Gálatas, diz a palavra de Deus, olha, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Isso está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, o tempo favorável, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Então Jesus nasceu de Maria. Cumpriu-se assim aquela profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma virgem iria conceber e daria luz a um filho, e o chamaria Emanuel. E em Gálatas 4,4 diz: quando veio a plenitude dos tempos, tempo pleno, propício, preparado, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher. Olha lá, que nasceu de uma mulher. Lá em Isaías 7,14, uma virgem vai conceber. Uma mulher, virgem, vai conceber. Aqui diz a palavra de Deus que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher. E nasceu submetido a uma lei. Qual lei? A lei de Israel, a lei do povo judeu. Jesus, ele foi plenamente judeu. E qual o nome da virgem? Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. O nome da virgem era Maria. Então, assim cumpriu-se a profecia de Isaías, que uma virgem iria conceber e daria luz ao seu filho e se chamaria Emanuel, Deus conosco. E na plenitude dos tempos, Gálatas 4,4, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher, a fim de remir os que estavam sob a lei. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Para que Jesus nasceu? Por que ele veio? Nasceu da Virgem Maria. Por quê? Para remir os que estavam sob a lei, debaixo da lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então Jesus, na verdade, ele veio, nasceu de uma mulher, cumpriu-se a profecia, essa mulher era virgem, o nome dela Maria, ou Miriam, Miriam em hebraico, Maria em português, o nome dessa virgem, Miriam, Maria. Na plenitude dos tempos, esta virgem, Miriam, Maria, conforme Lucas capítulo 1, concebeu, deu à luz ao filho. Esse menino, filho de Deus, nasceu de uma mulher e submetido a uma lei. Por isso que Jesus, ele foi circuncidado no 8º dia. Você sabe que todo judeu, todo varão, todo menino, no 8º dia, deve ser levado até o templo, no tempo de Jesus, é claro, no templo, e hoje na sinagoga, onde os judeus se reúnem para a oração, para a circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão é uma pequena cirurgia que se faz no órgão sexual masculino. É a fimose, a cirurgia de fimose. Então o que acontece? Jesus passou pela circuncisão. Passou pela circuncisão. Depois, com 40 dias, ele foi apresentado no templo, como diz o Evangelho de São Lucas. Lembra aquela apresentação bonita, quando Jesus é levado ao templo pelos seus pais, Maria e o seu pai adotivo José? E diz a palavra de Deus que o velho Simeão, quando viu o menino Jesus, ele estremeceu de alegria, louvou a Deus e disse: Senhor, agora o teu servo pode dormir em paz, descansar em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Que bonito isso, não? Em Jesus se cumpriu todas as profecias bíblicas. Em Jesus se cumpriu todas as profecias bíblicas. Todas. Desde Gênesis, quando houve a queda do homem, o pecado,
no capítulo 3, quando diz que a palavra de Deus diz claramente que a serpente iria tentar morder o calcanhar da mulher, mas o descendente desta mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Quem é o descendente desta mulher? Jesus. Lá no Gênesis, na criação, na queda do homem, no pecado, diz a palavra de Deus que já havia promessa messiânica, a promessa de um Messias que viria para remir, para salvar o povo santo de Deus, o povo de Israel. E não apenas o povo de Israel, mas todos nós que fomos adotados por Deus. Porque a palavra de Deus diz claramente, olha, submetido à lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Nós somos adotados por Deus. Adotados. O filho legítimo de Deus é Jesus, da mesma essência de Deus. Nós somos filhos por adoção. Deus nos adota como filhos. Mas Ele nos ama de modo todo especial, de um modo profundo. É maravilhoso este evangelho, essa palavra, não, irmão? Irmão, breve intervalo, voltaremos com a palavra do evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos para o evangelho do dia. São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. São Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, ela teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras, João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se sua língua e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam-no no coração, dizendo, que será desse menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Irmãos, irmãs, João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. No Evangelho de João está muito claro. João, ele é chamado profeta do Antigo Testamento, da Antiga Lei, da Antiga Aliança. Qual a diferença da Nova Aliança e a Antiga Aliança? Antiga Aliança, firmada no sangue de cordeiro animal. Nova Aliança, firmada no sangue de Jesus. Por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus. Na Eucaristia, quando nós apresentamos o Senhor diante do povo, o que nós falamos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero lembrar, irmãos, que é o pecado do mundo, não os pecados. Mas, Padre, Jesus não tira os pecados? Claro, sim, claro que ele tira os pecados. Ele lava os pecados, ele redime o homem de seus pecados. Mas por que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que no singular? Porque Jesus, ele veio, como está em Romanos, ele veio, irmãos, para desfazer a desobediência, a desgraça que Adão fez, desobedecendo a Deus. Então, o pecado de Adão é chamado pecado original. É o pecado da desobediência dele, é o pecado que originou todos os outros pecados. Porque graças ao pecado de Adão, entrou a desgraça, entrou a morte no mundo. Então, Jesus, ele se tornou um novo Adão. Então, ele veio desfazer aquela desgraça que Adão havia feito no paraíso terrestre. Então, ele é o Cordeiro que tira o pecado. Ele veio para apagar aquele pecado da desobediência pela sua obediência até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses capítulo 2. Então, Jesus, ele veio tirar o pecado. Que pecado? Aquele pecado original. Porque apagando aquele pecado original, ele iria apagar todos os outros pecados. Nós sabemos que temos que ir à raiz. Tem a raiz. É como, por exemplo, uma pessoa que sente muita dor de cabeça e fica tomando remédio. Espera, não, vamos ao médico para saber a raiz, o porquê daquela dor. Não apenas
o sintoma, não atacar apenas o sintoma, mas, sobretudo, a raiz, o que está causando aquela dor. Foi isso que Jesus fez. Ele veio ao mundo, obediente até a morte e morte de cruz. Pela sua obediência até a morte e morte de cruz, ele foi exaltado, ressuscitado, glorioso e recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Então, João Batista, ele é chamado profeta do Antigo Testamento. Por quê? Com João termina o Antigo Testamento, a antiga lei, que era selada no sangue de cordeiro animal. Hebreus, a carta aos Hebreus nos fala muito da supremacia, da superioridade da nova aliança. E qual a diferença? A antiga aliança no sangue do cordeiro animal. A nova aliança no sangue do verdadeiro cordeiro. Que é este cordeiro? Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Como está escrito em Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, no versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Então hoje nós temos aqui João Batista, que nasceu de Isabel, que era idosa e estéril, porque para Deus não existe o impossível. No dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Então, ela ficou grávida. Zacarias, seu pai, estava no templo, capítulo 1 de Lucas, e ele não deu crédito à voz do anjo. Ele ficou mudo e o anjo falou: somente quando se cumprir este milagre, esta profecia, é que você vai voltar a falar. Foi o que aconteceu hoje. João Batista nasceu, quando foram circuncidar o menino no 8º dia, todo varão no 8º dia deveria ser circuncidado, aquela pequena cirurgia no órgão sexual masculino. Então, as pessoas queriam colocar o nome do pai, que era costume. Isabel falou: não, o nome dele é João. Mas como? Pediram a opinião de Zacarias, ele colocou numa tabuinha e escreveu. Ele não podia falar, estava mudo, João é o seu nome. E assim ele se tornou conhecido como São João Batista, como nós chamamos. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos e que o sangue precioso de Jesus seja derramado poderosamente sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida. E até amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor.